Muito se comentou essa semana, né, se a culpa do tarifaço do Trump é culpa do Bolsonaro, né? Muita gente tem comentado, pô, o Bolsonaro aí tá lesando a pátria com o seu filho lá nos Estados Unidos, tá quebrando o Brasil aí com essas tarifas do Trump. Mas nesse vídeo a gente vai ver agora se realmente é só o Bolsonaro ou se teve coisas a mais aí que talvez o povo tenha esquecido. Aqui nessa notícia nós temos aqui, ó, essa notícia é do Folha de São Paulo, que foi ano passado, né? Em novembro de 2024, 1º de novembro, o Lula sugere que a vitória de Trump nos Estados Unidos seria o nazismo com outra cara. E o cara, o Lula teve a cara de pau de chegar e falar que o Trump é nazista, cara. Isso lá em 1º de novembro, antes do Trump ganhar as eleições. Vamos conferir aqui na íntegra o vídeo de que o Lula, né? O Lula, ele realmente falou isso e vamos ver aqui agora. Mas antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários e seja muito bem-vindo, o Liberdade em Pauta. Vamos lá então, ouvir o que o nosso grande presidente falou. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina. Ou seja, o ódio que ele está dizendo seria a direita, né? Porque só pro Lula o que serve é só a esquerda, né? A esquerda é totalmente verdadeira. Mas vamos seguir o que ele fala aí. Em vários países do mundo, é o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Então vocês viram, né? O Lula, ele chamou o Trump de nazista, praticamente, é isso que ele quis dizer aí nesse áudio aí, né, cara? Esse é um energúmeno mesmo. Falou essa bobagem, né? No dia 1º de novembro de 2024, chamou o Trump de nazista e fascista. Isso antes, né, das eleições dos Estados Unidos, até que ele deixou ali a torcida para Kamala, né? Que a Kamala foi derrotada democraticamente nos Estados Unidos. E quando o Trump venceu as eleições, olha qual foi o tom do Lula. No dia 6 de novembro, né, já tinha a vitória do Trump, o Lula falou: meus parabéns ao presidente Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos da América. A democracia é a voz do povo. Então vocês veem esse blá 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 mimimi, né? Ele realmente arregou, né, cara? Essa é real. O Lula arregou aí, ele viu que falou bobagem, mas mesmo assim ele não tem limites, cara. O Lula ainda falou mais. Vamos prosseguir então com o que ele disse a mais. Ok, agora estamos aqui numa outra notícia, né, que foi publicada no dia 10/7/2025, né, recente. Lula diz que BRICS seguirá discutindo alternativas ao dólar. Então o Lula ele vem com esse papo aí, né, de querer desdolarizar o mundo, né, com BRICS, né, que são um bando de paisecos falidos, né, tudo ditaduras. O único forte ali que nós podemos dizer economicamente é a China, né, mas a China ela tá meio que tirando o pé também nessa questão aí de desdolarizar, porque para ela não é nada interessante querer entrar nessa aí, né, que o Lula tá querendo levantar bandeira, né. Então ele repudiou, né, o Trump, falou várias bobagens, falou que o dólar não deveria, não teve uma eleição, não teve uma eleição democrática para usar o dólar como moeda de troca. Nossa, é cada absurdo, cara, que o cara olha que o cara sente vergonha alheia. Aí mais pra frente, o PT, né, tá acelerando essa campanha aí, né, de desdolarizar o BRICS, né? O partido do presidente defende aqui que mais tem causado atrito entre Brasil e Estados Unidos é reduzir o uso de dólar nas transações internacionais. Então o Lula ele já vem com esse papo aí, né, de querer, porra, vamos desdolarizar, por que a gente tá usando dólar, companheiro? Vamos usar o real é a shitcoin, é a shitcoin do momento. Mas é claro que a China, nem a Índia, e muito menos a Rússia, quis entrar nessa, né? Tanto é que ele falou a bobagem
E logo teve o aceno da China e da Rússia. Mas antes, vamos ver que bobagem ele falou. Então, ok, botei aqui no ponto vídeo e vamos assistir aqui o que o Lula falou. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Em que fórum foi determinado que o dólar é moeda padrão? Mas que porra é essa que tá acontecendo? Quem decidiu? Quem é que votou? Meu voto não teve. Que isso, companheiro? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Agora ele vem com aquele papo. Temos responsabilidade democrática de fazer com cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros. O Brasil já tá devendo quase o PIB inteiro que a gente produz no ano. A gente já tem a dívida quase o valor do PIB que a gente produz, cara. E ele tá falando de Banco Central. Olha as bobagens que esse cara fala. Os países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. Não tem volta. Tá? E isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Até que seja consolidado. Bom, vocês viram aí, né, a bobagem que ele falou aí. É um tremendo, um absurdo, né? E o mais engraçado é que a China, no caso, o Xi Jinping, não vem a essa reunião, né? Só tava o Xi Jinping aí, né, cara? O Xi Jinping tava com tudo aí, né? Falando cada bobagem, isso antes do tarifaço do Trump. Então, o que aconteceu? A China acenou dizendo, não, que isso? Que isso? Porque os Estados Unidos perguntou lá, né, cara? Vocês estão querendo criar uma moeda para ferrar o dólar? Vocês têm certeza? Aí a China falou, não. Foi o Brasil que tá querendo isso. É o Brasil que tá querendo isso. Aí ele chegou e foi pra Rússia. Nem chegou na Rússia, né? A Rússia simplesmente viu que ia dar merda isso aí. E já falou aqui, ó. A ideia da moeda comum do BRICS foi a ideia do Lula, cara, diz a Rússia. Isso segundo Sergei Lavrov, esse velho aí que todo mundo já conhece, que tá sempre presente aí, defendendo o Putin e todas as barbaridades que a Rússia e a ditadura do Putin vem causando aí no mundo, né, cara? Então eles simplesmente deixaram o Lula sozinho nessa, cara. O Lula falando bobagem. Ou seja, vamos resumir aqui o vídeo. Ele chamou o cara de nazista e em nenhum momento você viu o Trump chamando ele de ex-presidiário. Em nenhum momento você viu o Trump ofendendo a honra e a dignidade do Lula. Porque até que chamar ele de ex-presidiário seria um fato, né? Mas é uma ofensa, né? Se ele referisse, se fosse uma coisa direta ao Lula, né? Como presidente seria uma ofensa. E em nenhum momento o Trump chamou ele de ex-presidiário, ou de comunista, ou de socialista. E o Lula, antes do Trump ganhar a eleição, já chamou ele de nazista. E agora vem com esse papo de querer desdolarizar com a nossa moeda desvalorizada. A gente não produz porcaria nenhuma, né? Inclusive vou fazer um vídeo mais pra frente aí sobre a nossa produção, a nossa capacidade econômica, que é muito fraca, né? A gente é irrelevante para países grandes como Estados Unidos, né? Porque a gente produz só matéria-prima, mas isso é um assunto para outro vídeo. E ver essa porcaria dessa reunião do BRICS aí no Brasil, falando essas bobagens, com aceno da China e Rússia e Índia dizendo, não, foi o Lula que falou essa porra aí, não foi a gente não. Tira o nosso daí, foi ele que falou. A gente não tem nada a ver com isso não, hein, rapá? Então o que aconteceu, galera? O Trump chegou lá e tem aquela velha história, o velho ditado, né, cara? Prego que se destaca, toma martelada, cara. E tomou. O taxador foi taxado, cara. Só que, claro, na carta, ele, na minha opinião, acho que o Trump cometeu o erro de colocar logo o Bolsonaro no início da carta. Mas eu entendo por que ele botou o Bolsonaro no início da carta. Já é também uma mensagem à nossa democracia, né? Do jeito que o Lula fala. Uma mensagem ao Lula e também ao nosso judiciário, né, cara? O Trump, ele botou essas taxas porque ele acha, né, que o país dele está perdendo nessa negociação. Tem um estudo por trás disso, né? A gente não sabe, né? A gente tem alguns dados, eles faturam mais aqui no Brasil do que no caso perdem, né? E realmente, né, se tu for ver, só que eles poderiam ganhar muito mais porque o Brasil tem uma lei muito protecionista nessa questão do comércio, né? Principalmente com os Estados Unidos, agora com o Lula. A real é que, na minha opinião, eu acho que os Estados Unidos nem ia taxar o Lula, cara. Só que o Lula falou tanta merda, cara, tanta merda, que foi aquele prego que se destacou, entendeu? Tu tá falando essa porcaria aí, rapaz? Então toma. E tomou. Mas é isso então, galera, ficando aí com o nosso primeiro vídeo do Liberdade em Pauta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho se você quiser deixar uma recomendação de notícias ou algumas ideias.
vai ser muito bem-vindo. Estou lendo todos os feedbacks. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.